Muito bem, estamos de volta. Agora é a aula número 10. 10. Sejam muitíssimos bem-vindos de volta, senhores e senhoras, doutores e doutoras corajosos, para entrar na 10ª aula com esse que vos fala aqui. Agora a gente vai falar de uma coisa bem legal. A gente vai falar dos analgésicos. Finalmente, você vai entender aonde você tem que entrar com tramadol, aonde você tem que entrar com morfina e por aí vai. E lá no finalzinho da aula, a gente vai fazer um bônusinho de vasopressores, falar um pouquinho mais da adrenalina. Vamos falar da atropina também, né? Os dois principais, a atropina e a adrenalina, mas a gente vai gastar um tempinho ali batendo um papo sobre adrenalina. Até porque há um bom tempo eu já dou curso de anestésio e há um bom tempo eu pergunto a dose da adrenalina e há um bom tempo eu vejo o pessoal meio estarrecido com dose de adrenalina. Olha, a gente tá brincando aí, né, desde da aula passada, da nossa cachorrinha modelo de 10, SRD para castração, 8 meses, né? Agora, e se essa cachorrinha de 10 quilos, 8 meses, assim que a gente induz, ela tenha uma parada cardiorrespiratória, se a gente tivesse nós dois, eu e você, no centro cirúrgico, você ia fazer a castração dessa cachorrinha e eu tava ali anestesiando, tá? Bom, parou, parou. Eu estou na sua clínica, eu não sei aonde tem nada. Eu viro para você assim, né? Eu tô ali, eu dou aquela viradinha e falo, meu, corre e aplica uma adrenalina nela. Ela tem 10 quilos. Você sai correndo, pega a gavetinha, puxa a ampola, pega a seringa. Nessa hora você com certeza está tremendo, né? Mas você quebra a ampola, às vezes você espatifa a ampola no seu dedo porque você está nervoso, está nervosa, né? Põe a seringa que é difícil acertar o buraco nessa hora, mas aí eu te falo, quantos ml você vai puxar para você fazer IV nessa cachorrinha de 10 quilos? 1 ml para 10 quilos, uma ampola para 10 quilos, uma ampola por animal, qual que conta que você tem que fazer? Aliás, você não tem que fazer conta, porque agora parou, né? Todo o processo de RCCP a gente tem que fazer em 5 minutos. Você não vai atrás de celular, de aplicativo, de colinha na parede lá da outra sala, muito menos querer me mandar um zap nessa hora, né? Vocês terão o meu zap. No final do curso, nas considerações finais, eu vou passar o meu zap. Eu ainda vou te falar por que eu vou passar o meu zap. Mas não vai ser hora de você me chamar, né? Vamos fazer aquela brincadeirinha. Eu pergunto aqui, você responde em voz alta aí, até porque a gente vai falar sobre isso mais tarde. Agora, chuta qualquer coisa, mas só chuta um valor, tá bom? Essa cachorrinha de 10 quilos, quanto que você ia puxar na seringa 0,1 ml, sei lá. Quanto você ia puxar nessa seringa para essa cachorra específica de 10 quilos? Quanto você ia puxar para fazer IV? Puxa a adrenalina para mim. Você vai me trazer a seringa com quantos ml? Fala já. 1, 2, 3 e fala. Beleza. Nós não vamos falar disso agora, tá bom? Quer anotar? Anota aí no seu caderno esse valor que você falou. Adrenalina para 10 quilos. X ml para 10 quilos. X ml para 10 quilos. A gente vai falar daqui a pouquinho. Porque agora a gente vai entrar no assunto de hoje. Analgésicos. Vamos lá?
Então, vamos lá brincar. Aula número 10. Veja que agora, esta é a aula número 10. A gente vai juntar na mesma seringa que a gente montou na aula passada. Se você está na sequência, você está na vibe, né? Você já puxou a cepromazina, agora você só está esperando eu te falar o que você vai puxar de analgésico para juntar. Se você assistiu em outro dia e esqueceu, eu não queria que você esquecesse a aula número 9, não. É até legal você fazer 9 e 10, hein? 9 e 10 comeu pastéis. 9 e 10 fez MPA. Aula 9, aula 10 fez a MPA. Você vai puxar na mesma seringa a aula 9 e a aula 10. Claro que anti-inflamatórios e vasopressores vem à parte, né? Não vai ser feito tudo junto, enfim, né? Mas tá aí no, no, no conjunto da aula de agora. Vamos lá então. Nós vamos falar de opioides. Opioides têm várias potências de analgesia, várias. Nós vamos pegar a morfina. A morfina não é um opioide. A morfina é um opiáceo. O que tem? O que é isso? Enfim, opiáceo é ela que deu a origem aos outros, né? Então vamos entender que tipo opiáceo é a mãe e opioides são os filhos, tá bom? Como eles se originaram da morfina, então a morfina a gente vai considerar como peso 1 de analgesia, tá bom? E a gente vai comparar todo mundo com a morfina. Então, nesse slide aí que vocês têm na frente de vocês, nós estamos falando de analgésicos 10 vezes menos potentes do que a morfina. Toda vez que a gente for fazer uma cirurgia que tenha pouca dor, a gente vai usar fármacos de baixa potência, tá? A princípio, a gente vai falar de petidina e de tramadol. Eu acredito que das 100 pessoas que estão nos assistindo, se eu falar quem tem tramadol na clínica, eu acredito que 70, 80% das pessoas deve ter o tramadol, né? Quem usa, aí já cai para menos da metade. E petidina? Petidina eu até tenho curiosidade se você tem petidina ou não tem. A potência é exatamente a mesma. Se a potência é exatamente a mesma, então tanto faz usar um ou o outro. Se você for pensar em potência, sim, mas cada um tem a sua característicazinha e é isso que a gente vai bater um papo agora, com bastante calma, porque eu preciso te passar algumas informações que com estas informações você vai escolher na hora de fazer MPA no seu paciente, né? Você já puxou lá uma cepromazina ou uma dexmedetomidina e agora você vai associar um analgésico, no caso aqui um analgésico fraco, porque é uma orquiectomia, porque é uma profilaxia dentária, enfim, alguma coisa que não gere muita dor. Então agora, a gente olhando esse gráfico, né, eu vou te passar as características individuais de cada um, né? Então, olha aí, por exemplo, a petidina. O tempo de ação da petidina é de 2 horas. Olha, é isso mesmo, só 2 horas. Cuidado com a petidina, porque muitas vezes a cirurgia é longa e você faz a petidina lá na MPA, né? Depois vai ter que esperar 15 minutos, pegar uma veia, induzir, entubar, ligar aquela parafernália, começar a cirurgia 20, 30 minutos depois, né? Então já tá rolando aí a ação da petidina. Aí você faz uma cirurgia de 1 hora e meia mais ou menos, puf, acabou o efeito da petidina, ele acorda com dor. Ou seja, a petidina deve ser repetida a cada 2 horas, a não ser se não houver a necessidade de um analgésico a partir de 2 horas. Então, essa é a primeira grande diferença. O tramadol vai ter literatura que fala em 6, tem literatura que fala
8. E a gente ainda ouve alguma coisa de 12 horas de ação, né? Então, vamos considerar 8? Por favor, você vai ter que fazer a cada 3, ou a cada 8 horas, 3 vezes por dia, né? Mas ele vai durar um tempo mais prolongado. A gente pode fazer uma cirurgia de manhã e ter que repetir analgésico na parte da tarde. A gente pode fazer uma cirurgia no final da noite, né? E pedir para repetir o analgésico pela manhã. Então, essa é a diferença mais clássica quando a gente está falando de tramadol e de petidina. É o tempo de ação, né? A meia-vida de cada um desses fármacos analgésicos opioides. Bom, se você me perguntar dose, sempre dose mínima, tá? Eu vou lembrar vocês, mas eu sempre uso dose mínima. Então, petidina, no caso, eu uso 2 mg por quilo. Bom, a outra característica da petidina é que ela é histamínica, ou seja, ela pode desenvolver alguma ação alérgica no organismo do seu paciente, né? Normalmente angioedema vai ficar mais avermelhado e tudo mais. Ora, se ela é histamínica, o uso dela isolado não é legal. Eu já vi muita gente comentar, não sei se é o caso de algum de vocês, né? Que aplicou a petidina e puf! O cachorro ficou todo vermelho, todo alérgico. Bom, ela é histamínica, então ela não deve ser usada. Todo cachorro faz essa reação? Não, só alguns. Mas isso já nos faz evitar o seu uso isolado. A gente teria que usar ela sempre associado a um antihistamínico. Olha que legal agora. Quem é... Olha, monta aquele mapa. O que é que vai te ajudar agora, então? Se você tem um analgésico histamínico, qual dos fármacos que a gente tem lá que é antihistamínico? Os fenotiazínicos. Quem são eles mesmo, Renato? A cepromazina. Não é à toa que você já deve ter visto muitas vezes o seu anestesista fazer a cepromazina mais petidina de MPA. Se ele escolheu a petidina, ele vai escolher a cepromazina para aí elas se antagonizarem, certo? Uma anular o efeito da outra, uma histamínica, outra antihistamínica. E aí não tem problema. Aí você pode fazer à vontade. Puxou na mesma seringa a cepromazina e petidina, pode fazer à vontade. Agora você está olhando ali e você está vendo assim, tramadol em gatos, tá beleza. E tramadol em cães está no próximo slide? Não tem tramadol em cães. Como assim não tem tramadol em cães? Se a vida inteira eu usei. Gente, há um tempo atrás, pouca coisa assim, pouquíssimos anos atrás, não vou mais lembrar direito, começou a sair alguns trabalhos falando que tramadol não funcionava em cão. Chegou inclusive a ter um trabalho que comparava tramadol com soro fisiológico, que era o placebo, e às vezes o placebo era mais analgésico do que o próprio tramadol. Como isso acontece? Se no laboratório os cientistas provam que o tramadol não funciona em cão, mas você na clínica receitando tramadol, você vê que funciona. Isto gerou uma discussão gigante, foi parar no Congresso Anual de Anestesiologia aqui no Brasil. Muita discussão a respeito de um negócio que no laboratório se provava uma coisa, mas no dia a dia se provava outra. Bom, a conclusão de toda essa história, eu estou aqui para ensinar anestésio e não para ficar contando história, né?
é que se descobriu mais ou menos aí o que estava acontecendo nesse meio de campo aí. Acontece que o tramadol mesmo, quando ele é injetado dentro do seu paciente, ele desaparece, ele é transformado em um metabólito, certo? Esse metabólito, ele precisa achar um receptor no organismo do seu paciente, no caso de um cão, né? Para que ele tenha o efeito analgésico a que ele se propõe, certo? Bom, o que se descobriu? Se descobriu isso aqui, olha. Só 40% dos cães, tipo, menos da metade, que tem o receptor para esse metabólico. Ou seja, vamos considerar 50%, vai. Se a gente fizer tramadol em todos os cães que a gente vê na nossa frente, metade deles não vai funcionar, a outra metade vai. Não é que ele funciona mais ou menos em todos os cães, ou ele funciona ou ele não funciona. Eu tenho certeza, se a gente realmente está aí em 100 pessoas, eu tenho certeza que da turma que está aí e já tomou o tramadol, sabe, né? Um ou outro aí sabe que o tramadol não funciona nele. Em humanos também tem isso. Claro que numa porcentagem muito menor. Eu li uma vez, não me lembro mais, mas eu acho que é em torno de 2%, mas agora eu já não sei, tá? Estou chutando. 2% dos humanos também não metabolizam, e então o tramadol não funciona. Então quer dizer que eu posso continuar usando o tramadol porque vai funcionar? Isso, vai. Agora, no momento de desafio, ou seja, no pós-operatório, é praticamente um consenso entre os anestesistas, né? Se a gente já tem certeza que vai ter dor, porque está acabando uma cirurgia, e eu já sei que só metade dos meus pacientes vai ficar sem dor, então a gente simplesmente não está mais usando tramadol no protocolo anestésico. Se você quiser usar o tramadol na sua clínica, você usa, né? Você usa e depois você vê, faz o retorno e vê se está funcionando. Se não estiver funcionando, você troca. Mas aqui eu tenho certeza que ele vai ter dor. E eu tenho certeza que metade dos meus pacientes vai ficar com analgesia, a outra metade vai ficar com algia. Então eu não faço. Em gato pode? Em gato pode, porque em gato funciona. 2 miligramas por quilo. Tem gente que chega a fazer 1, tem gente que chega a fazer 4, tá bom? Pula é 2. Pegou o jeito, então? Então você tá lá, mais uma vez, acepromazina ou xilazina ou dexmedetomidina, você já puxou na seringuinha e agora você vai no outro frasquinho, na outra ampolinha, né? Ou da petidina do tramadol, você vai juntar na mesma seringa e faz via intramuscular. Depois que você fizer via intramuscular, aí você vai lá tomar o seu cafezinho e vamos aguardar os nossos 15 minutinhos, né? Pra gente dar sequência. Certo? É só isso. Agora, se o seu paciente tiver mais dor, como é que eu sei? Lembra? Analgesia preemptiva. Você vai imaginar o tamanho da dor e você vai escolher o analgésico com a mesma potência da dor. Não erra para mais, porque vai fazer hiperalgesia, né? É uma hiperalgesia paradoxal, olha que lindo, né? A gente não sabe bem o porquê, mas ele vai fazer o organismo exigir cada vez mais analgésico. E não erre para menos, porque o seu paciente vai continuar com dor. Você tem que acertar e isso aí é a tua cabeça que vai trabalhar em cima disso. Então, vamos dizer que foi uma orquiectomia, eu fiz uma petidina ou um tramadol. Vamos pensar na nossa cachorrinha lá, que vai castrar de 10 quilos. Então, é uma dor um pouquinho maior, né? Então, um tramadol talvez não segure, até porque ela é uma cadela e pode
pode ser que nem funcione nada, né? Mas mesmo se o tramadol funcionar nela, a potência analgésica eu acho baixa. Então vamos pensar em alguma coisa 10 vezes mais potente que o tramadol, 10 vezes mais potente que a apetidina. Então a gente vai falar da morfina. Então, a morfina é um opiáceo, né? A metadona é um opioide. E aí agora, de novo, né? Slide a slide, a gente sempre vai estar falando da mesma potência. Então aqui, morfina e metadona, mesma potência. Eles são 10 vezes mais potentes do que o slide anterior, tá bom? Primeira coisa que você precisa prestar atenção. A dose da morfina em gatos, ela é muito mais baixa do que a dose da morfina em cães. Percebeu aqui? 0,3 a 2, 0,05 a 0,02. Isso aqui é importante você se atentar na hora que você for fazer morfina em gatos. A dose é muito pequenininha, vai ter que usar seringa de insulina, né? Tomar cuidado na hora de puxar. Mas aí, vamos lá. Tempo de ação desses dois fármacos, espetaculares por sinal. Tem literatura falando 4, 6, 8 horas de duração cada aplicação, tá? Morfina e metadona exatamente igual, mesma potência e mesmo tempo de ação. Então, posso escolher qualquer uma das duas? Sim, mas tem um detalhinho que vai fazer toda a diferença na hora de você escolher uma coisa ou outra. A morfina, ela causa náusea, né? Vai te dar um mal-estar e esse mal-estar muitas vezes vai te levar ao vômito. A metadona não. Olha, se a gente estivesse falando de medicina humana, aí tem a resistência ao fármaco para um uso mais prolongado, né? Pode tornar o paciente viciado em metadona, em morfina, e aí vai ter as suas diferenças básicas. Mas nós estamos falando de medicina veterinária. Primeiro, que é impossível um cão ou um gato ir no armário, quebrar uma ampola e se injetar, né? Então essa questão já não existe. E a gente também não trabalha com o uso muito prolongado desses fármacos, né? Normalmente é ali na MPA e raramente a gente dá sequência com algum desses medicamentos. E se der sequência, também dificilmente vai passar de 3 dias de tratamento, né? Até porque eles vão ter que ser injetáveis, né? Vai ter que levar na clínica e tudo mais. Bom, então vamos lá. Então a gente vai diferenciar basicamente por você querer que o seu paciente vomite ou não querer que ele vomite. Então, quando é que eu não quero que ele vomite? Mesmo. Pensa num cachorro que comeu um anzol, por exemplo, né? O anzol entrou, por sorte não aconteceu nada, né? Mas se ele voltar, ele pode fazer um estrago muito grande. Então, se o seu paciente comeu um anzol, você vai anestesiar para fazer uma endoscopia, por exemplo, tentar tirar esse anzol, você não quer de jeito nenhum que ele vomite, né? Então, se você não quer que ele vomite, você tem que usar metadona. Agora, a gente falou aí em algumas aulas para trás a respeito do jejum, lembra? E que o gato mantém muito mais tempo do que o cão a comida dentro do estômago. Então, o gato pode ser que seja bem legal você esvaziar o estômago dele antes de começar a cirurgia. Então, gato, eu, por exemplo, gosto de usar morfina. Todo gato seu você faz morfina, Renato? Não, na verdade eu faço menos da metade, mas quando eu desconfio de que tem bolo alimentar no estômago e esse negócio vai dar zika, eu uso morfina sim. Eu fico bem no meio termo entre será que é legal vomitar só por vomitar, né? O mal-estar do vômito ou a ação de vomitar, né? Liberação de ácidos estomacais, aquela coisa. Quem já vomitou sabe, né? Ninguém gosta de vomitar.
A gente gosta depois do vômito, né? Que a gente fica bem melhor, né? Que é uma defesa do próprio organismo em tentar expulsar algum tipo de toxina. Mas agora, o ato de vomitar, não tem quem goste, né? Então, isso aí, se você passar para o mundo animal, talvez não seja legal também. Então, eu fico assim, eu fico em cima do muro quanto a isso. Tem o pessoal que não está nem aí para a questão do ato de vomitar em si, né? Então sempre usa morfina em tudo mesmo, cão, gato, etc. Sempre para forçar o vômito e deixar o estômago vazio. E tem aquele pessoal que já pensa duas vezes. Bom, mas na prática vai ser assim. Se você quiser que vomite, você vai usar morfina. Se você não quiser que vomite, você vai usar metadona. E estamos falados dos analgésicos deste nível de potência, tá? Agora a gente vai pensar em uma dor acima da morfina, ou seja, uma dor que a morfina não conseguiria conter. Olha aqui, nos meus cursos presenciais, vira e mexe eu pergunto, alguém já tomou tramadol? Ah, já. Por que você tomou? Por causa disso, disso, daquilo. Alguém já tomou morfina? Ah, já. Né? Porque eu acho legal você entender o que é uma analgesia da morfina. Essa potência é muito alta. É uma potência alta o suficiente para você ter uma fratura de braço, por exemplo, chegar no hospital, né, com muita dor, o enfermeiro te fazer uma morfina e você esquecer que você está com o braço fraturado, tá? Este é o nível de potência da morfina. Não dói mais o braço. Pacientes terminais com câncer, metástase tumoral, né? Os últimos dias de vida ou de sobrevida, né? Eles passam à base de morfina, né? Porque eles têm muita dor nesse período final. Então, é muito potente. Mas aí eu quero te lançar um desafio. É um potentíssimo analgésico para uma dor que você tem agora. Mas será que a morfina aguenta, por exemplo, você passar um bisturi na barriga e puxar o ovário? Você acha que a morfina é suficiente para isso? Porque até que se a morfina fosse suficiente para isso, a gente não precisava anestesiar ninguém para operar, né? Dava uma morfina e abria a barriga. Então a morfina ela é legal até o ponto de você tratar uma dor muito forte, né? Por exemplo, uma cirurgia de cadeia mamária, um pós-operatório de cadeia mamária, é uma dor muito forte. Mas mesmo assim, às vezes a morfina não é suficiente, né? Pensa numa cadeia mamária bilateral mais castração, é muita dor. E aí a gente pode pensar em coisas mais potentes. E aí chega o butorfanol. O butorfanol é 4 vezes mais potente que a morfina. Se a morfina não está dando conta, né? Eu vou voltar um slide só para comentar uma coisa. Você está trabalhando com uma dose baixa de morfina? Talvez sim, talvez não, né? Então vamos lá. Se a gente está usando a morfina lá com a cepromazina para fazer MPA, a gente obviamente vai trabalhar com a dose mais baixa, certo? Agora, se a gente só está tentando conter uma dor pós-operatória, por exemplo, a gente pode trabalhar com a dose máxima, né? Se você está trabalhando com 0,3, você não vai do 0,3 da morfina passar para o butorfanol. Você, a princípio, do 0,3 da morfina, você passa para o 2 mg por quilo. Se com 2 mg por quilo não está sendo suficiente, então aí sim, né, você vai passar para o butorfanol, para o 0,1 do butorfanol. Beleza? 4 vezes mais potente que a morfina. Mas aí tem um probleminha. O mundo não é perfeito e os fármacos também não. O butorfanol, que é 4 vezes mais potente do que a morfina, ele é um antagonista parcial do fentanil. Traduzindo, ele vai diminuir a ação do fentanil.
Tá, mas o que o fentanil tem a ver nessa história se a gente está falando de morfina e butorfanol? Pois é. A gente está usando a morfina e ela não está sendo suficiente. Então eu vou passar para o butorfanol, que é mais potente. Se o butorfanol não for suficiente, eu vou ter que passar para uma coisa mais potente, que é o fentanil. Olha aqui, se você tem certeza que o butorfanol vai resolver o seu problema, ótimo, use, porque ele é excepcional. Se você ainda está meio perdido com a dor do seu paciente, eu sugeriria que da morfina você passasse para o fentanil, porque aí você tem a potência certa do fentanil e não um fentanil meia boca se você usar o butorfanol, né? Então, usou morfina, não funcionou, usou butorfanol, não funcionou, você vai ter um fentanil meia boca. Usou morfina, não funcionou, e você vai para o fentanil direto, ele funciona na potência dele. E qual é a potência do fentanil? Aí é uma potência do caraca. O fentanil, ele é 100, não é 10. Ele é 100 vezes mais potente que a morfina. Oh, mano, se eu já não sinto a fratura aqui, e eu quero falar que a analgesia da morfina, que eu não sinto a fratura, é 10, não, é 100 vezes mais potente. O fentanil é feito para analgesia transoperatória. Você vai usar os fármacos para conseguir imobilização, né? Inconsciência, insensibilidade, estabilidade cardiovascular, relaxamento muscular e a analgesia transoperatória, a hora que você vai meter o bisturi, você vai puxar o pedículo, vai meter o parafuso. Aí é o fentanil. Beleza? Olha aqui. A Cepran, xilazina, papapá, você vai misturar lá com a petidina, tramadol, morfina ou metadona, beleza? Aí você vai induzir lá com o propofol, beleza? E daí pra frente você vai usar o fentanil. Fentanil na cirurgia toda é fentanil. 100 vezes mais potente que a morfina. Acabou a cirurgia, você tira o fentanil e ele vai acordar com o efeito do que você aplicou na MPA. No caso lá, petidina, tramadol, metadona, morfina. Beleza? Não funcionou? Pode aumentar para o butorfanol. Não funcionou? Pode associar uma dipirona. Não funcionou? Pode associar um meloxicam. Beleza? O butorfanol está entendido? Ele é bem carinho também, mas a dose é bem baixinha também. Vale a pena você ter na sua clínica. Bom, então vamos lá. Pera, eu ia mudar o slide, mas antes de eu mudar o slide, vamos lá. A gente está aumentando a potência, tá bom? Então, depois do butorfanol, a gente vai chegar no fentanil. Fentanil eu gostaria muito que você estivesse aí na clínica, porque a partir de agora, 34 minutos da aula número 10. A partir de agora, eu proíbo você de fazer uma anestesia com o paciente sentindo dor. A partir de agora, eu quero que você use um baita analgésico transoperatório. E a partir de agora, eu quero que você tenha o fentanil na sua clínica. Semana que vem ou amanhã, ou seja lá o dia que o seu fornecedor, o seu vendedor lá, passar na sua clínica para vender medicamentos, você vai perguntar: tem fentanil?
ou remifentanil? Ah, tem, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, pronto. Pode comprar uma caixa, pode comprar uma caixa. Porque a partir de agora, você vai operar e o seu paciente não vai sentir mais nada. Não existe cirurgia que ou você faça um bom bloqueio locorregional, e quando eu digo um bom bloqueio, é um bloqueio eficaz, né, que funcione, porque às vezes você vai fazer uma peridural e não pega, né? Então, quando eu digo bom bloqueio, é um bloqueio que pegue. Porque quando o dentista está lá tratando o seu canal ou arrancando o seu dente, né? A única coisa que você quer que aconteça é que a anestesia pegue, porque se a anestesia não pegar direito, você continua sentindo dor e continua pedindo para o dentista fazer mais anestesia, e mais anestesia, e mais anestesia, até que você não sinta dor, né? Então, vamos transferir isso para o nosso caso e o caso do nosso paciente. Então, a partir deste exato momento, você vai ter que se preocupar muito com a dor transoperatória. E aí você vai usar o fentanil ou o remifentanil. Muita calma nessa hora, que o fentanil e o remifentanil, eles têm muitos detalhes para serem aplicados. Se ajeita aí na poltrona, na sua cama, na sua cadeira, na sua mesa de jantar, não sei onde você está me assistindo, né? Ou você está, sei lá, no meio de uma estrada ouvindo só o meu áudio. Mas agora preste atenção porque tem detalhes para usar cada um deles. E eu vou começar com o fentanil, tá bom? Olha só, o fentanil, ele só dura 20 minutos. Quer dizer que se a cirurgia durar 40 minutos, eu tenho que aplicar 2 vezes durante a cirurgia? Tem. Se durar 55 minutos, 60 minutos, 20, aplica, começa a cirurgia, deu 20 minutos, aplica, deu 20 minutos, aplica, deu 20 minutos, aplica. É assim que funciona o fentanil, de 20 em 20 minutos. Ou seja, evite o fentanil na MPA. Tem gente que gosta de misturar o fentanil lá junto com a Cepram, com a cepromazina. Para quê? Porque você não tem que esperar 15 minutos, depois você não vai pegar veia, depois você não vai fazer propofol, depois você não vai entubar. Meu, quando for começar a cirurgia, passou os 20 minutos, não tem mais efeito. Então o fentanil, o ideal é você ou aplicar ele na mesma seringa do propofol, ou depois do propofol ainda, você induz, intuba, etc, etc. A hora que vai começar a cirurgia, você faz o fentanil. Aí você ganha tempo do fentanil, você usa os 20 minutos do fentanil. Beleza? Calma, calma. Este é o primeiro detalhe do fentanil. E se você achou 20 minutos pouco, o remifentanil é 1 minuto de ação. É, 1 minuto. Quer dizer que tem que aplicar de minuto em minuto? É. Então, na prática, não faz remifentanil. Faz. Mas aí é um outro jeito, que eu já vou passar já para você. Tempo de aplicação. Mais um detalhe que talvez você nunca se atentou, mas existem tempo de aplicação. Como assim? Você vai puxar dentro da sua seringa e você vai fazer intravenosa devagar, porque cada fármaco tem um tempo de concentração plasmática cerebral. O que diabos é isto? Você lembra quando você estudou anestésio na sua faculdade, que o seu professor foi ensinar aquela coisa mega atrapalhada de que a anestesia ela é tricompartimental? É como se dentro do nosso organismo tivesse 3 vasos, um de cada tamanho, né? Que eles se relacionam aos nossos órgãos, né? Órgãos que recebem muito sangue, né? Tipo coração, fígado, baço, né?
Coração, órgãos que recebem menos sangue, né? Por exemplo, sei lá, musculatura, né? E órgãos que recebem pouco sangue, tipo pele. E aí, quando você faz o bolus inicial, sei lá, do Propofol, né? Esse Propofol, ele encharca esses órgãos muito perfundidos, mas para você ter uma anestesia bem balanceada, os três vasos têm que estar mais ou menos juntos. Renato, eu até me lembro alguma coisa assim, e agora que você está explicando, está me deixando mais maluco ainda, eu sei, porque isso aí eu tenho que ficar aqui 1 hora para explicar para você. Mas o resumo é o seguinte: eu preciso que uma quantidade suficiente do que eu estou aplicando faça o efeito lá no cérebro, tipo, desligue ele, eu vou anestesiar, então eu preciso que tenha essa concentração do fármaco no sangue, né, para que o cérebro consiga resolver o problema. Então, se eu estou fazendo um fentanil, um analgésico, eu preciso que a analgesia aconteça, certo? E ela leva quanto tempo para acontecer? Quanto tempo eu levo para ter uma concentração plasmática cerebral adequada? É isso, são 4 minutos. Hoje em dia, boa parte dos fármacos a gente já tem esse valor, viu? Você pode procurar no Google que você vai ter o tempo que você precisa aplicar os fármacos, qualquer tipo de fármacos. Quando eu não falo, não faz diferença, mas quando tem problema eu falo. E qual é o problema? Se você aplica rápido, né, aumentam os efeitos adversos, os efeitos colaterais, porque você está fazendo muito rápido. Você tem que ir titulando, né? Então o fentanil, a dose vai ser muito baixa. Muito baixa. Vai dar 0, nada, né? E aí, como é que você vai aplicar 0, nada em 4 minutos? Aí você vai completar numa seringa de 3, completar numa seringa de 5, numa seringa de 10. Você vai fazer um volumão grandão, você vai puxar no soro. Puxa lá o 0,0, ó, se não me engano, se você usar 4 microgramas por quilo, eu acho que vai dar 0,06 ml por quilo. 0,6 ml para um paciente de 10 quilos. Quase certeza que é isso, né? 0,6. Como é que eu vou aplicar 0,6 em 4 minutos? Né? Vai ter que ser 0,15 ml em 1 minuto. Então você pega isso aí na seringa, espeta lá o frasquinho de soro e completa essa seringa para você ter, sei lá, 4 ml ao todo. Aí você sabe que é 1 ml por minuto. E você vai aplicando lentamente. E aí você não tem os problemas que o fentanil te trariam, que são depressão respiratória e hipotensão arterial. Não aparecem os efeitos colaterais se você aplicar no tempo certo. O fentanil, então, em 4 minutos. Você vai usar ele na indução ou logo após a indução, você vai puxar a dose e você vai aplicar lentamente em 4 minutos. No começo você vai ter que cronometrar, né? Com o tempo você pega o jeito da coisa, você consegue aplicar em 4 minutos, tá? Esse é o fentanil. O bolus inicial do fentanil deve ser feito em 4 minutos e aí vai durar 20 minutos. Para você não ter que passar por esse perrengue todo, a gente vai fazer infusão contínua. Como é infusão contínua? A gente vai colocar o fentanil ou o remifentanil numa bomba e essa bomba vai empurrar de forma contínua o tempo todo. E você não vai precisar ficar repicando. Bomba de seringa e bomba de equipo eu vou falar lá na frente, tá bom? Lá na frente a gente vai falar disso. Mas tem como você não precisar ficar repicando. Por isso que eu falei que o remifentanil dá para usar, mas tem que usar na bomba. E aí eu vou te falar mais uma coisa. Como o remifentanil ele só dura 1 minuto, 1 minuto, 1 minuto e meio, o remifentanil a gente não faz bolos de indução. A gente põe direto numa bomba de infusão, e liga a bomba de infusão. Porque a gente vai falar lá na frente de janela terapêutica. Janela terapêutica é um gráfico, né?
Que tem o piso e o teto. E os remédios só funcionam quando eles estão dentro da janela. Se tiver abaixo do piso, ele não está fazendo efeito. Se tiver acima do teto, ele aparece os efeitos colaterais. Então, quando você toma dipirona de 8 em 8 horas, você tem sempre um gráfico dentro da janela terapêutica. Se passar de 8 horas, ela baixa e não faz mais efeito. E se você tomar o dobro ou o triplo da dose, ela ultrapassa o teto, né? E começa a aparecer os efeitos colaterais. Isso a gente vai falar com calma lá na frente, tá bom? Aqui é só a questão que, para ser bem eficiente, você vai ter que ter uma bomba de infusão. Tem como contar gota num soro e de uma outra forma? Tem também. Eu também vou ensinar isso para vocês. Mas já vou adiantando que o ideal é você ter uma bomba de infusão, tá bom? Mais um detalhe do fentanil. Como o fentanil causa muita depressão respiratória, é inconcebível você usar fentanil sem um paciente intubado, sem um paciente recebendo oxigênio. Seja anestesia inalatória, seja anestesia intravenosa, oxigenando todo paciente que receba fentanil, tá bom? Não tem desculpa. Ah, eu vou fazer uma dissociativa com o fentanil. Ótimo, intuba e abre o oxigênio. Beleza? Então é isso. Transoperatório fentanil ou remifentanil. Tenho uma dúvida. O remifentanil não é aquele anestésico que só vem em pozinho, não vem a aguinha para misturar? É. O remifentanil também tem isso, né? Mas a gente vai falar lá na frente quando a gente for falar de infusão. Ele só vem o pó, ele vem 2 miligramas de pozinho e aí você vai diluir. Normalmente dilui em 4 ml de água de injeção, tá bom? Eu só vou dar essa pincelada agora porque lá na frente a gente vai falar bastante sobre isso. Bom, aqui vocês entenderam, né? Esse slide é transoperatório. Acabou a cirurgia, você para de infundir o fentanil, para de infundir o remifentanil e ele volta para a potência do analgésico que você fez lá na MPA. Aqui há muita controvérsia, muita. Eu vou falar até que o seguinte, eu nem gosto muito desse slide porque cada um faz de um jeito, cada um gosta de um jeito, cada literatura fala de um jeito, enfim. Eu vou pincelar, vou falar como é que eu faço, mas aqui é uma coisa que tem muita variação, tá? Você pode gostar do carprofeno, você pode gostar do meloxicam, pode gostar da dipirona, gosta do que você quiser, qualquer um funciona. Você pode inclusive associar. Posso associar carprofeno com dipirona com tramadol? Pode. Meloxicam, dipirona e metadona? Pode. Que hora que eu aplico o anti-inflamatório? Um dia antes da cirurgia, antes de começar a cirurgia, no meio da cirurgia ou depois que acaba a cirurgia? Aí é que começam os problemas. Todos os jeitos que eu acabei de falar para você, tem coisa boa e coisa ruim pra gente falar. O cirurgião adora que a gente comece a aplicar um dia antes, porque é muito mais fácil de operar um cachorro com anti-inflamatório já há mais de 24 horas. Você pode usar o anti-inflamatório antes de começar a cirurgia, né? Com aquele mesmo objetivo do antibiótico, com o mesmo objetivo do analgésico, né? Para que você vai desenvolver uma dor, vai desenvolver uma infecção ou vai desenvolver uma inflamação para conter depois. Mas, por outro lado, os anti-inflamatórios, eles forçam muito a função renal, que também é muito forçada durante a anestesia.
Então, quando você usa anti-inflamatório antes de começar a cirurgia, a hora que você começa a administrar o anestésico, pode ser que você sobrecarregue os rins. Então aí vem uma outra teoria, que é você fazer, não no meio, né, mas no terço final da tua cirurgia, quando provavelmente você já vai começar a diminuir a infusão dos teus anestésicos, né, e aí você começa a fazer o anti-inflamatório. E pode ser feito no final também, né? Claro que ainda vão ter cirurgias que vão ter que ser usados anti-inflamatórios esteroides, e aí você não vai usar os não esteroides. Então, a parte de anti-inflamatório fica a seu critério. Por que você escreveu ali anti-inflamatório não esteroide de opção no carprofeno? É porque a maioria dos anestesistas prefere o carprofeno no local do meloxicam, porque o meloxicam ele tem pouco efeito analgésico, né? Na verdade, o meloxicam ele começa a fazer analgesia a partir de 48 horas, né? Mas vai de você, vai de você. Se eu fosse aplicar qualquer um desses três, eu gosto mais do meloxicam. Mas, mais uma vez, é um slide muito sacana, assim, né? Porque tudo pode nesse slide. Vai do gosto de cada um. E se você tiver alguma outra ideia aí, você pode fazer também, né? O que eu te digo é o seguinte, aqui ainda não tem aquele negócio, olha, desse jeito você não pode mais fazer, tá? Porque se você for pesquisar, você vai ver que em todos os momentos que você fizer a aplicação de um anti-inflamatório, né? De véspera, antes de começar, no terço final ou no pós-imediato, você vai ter vantagens e desvantagens. Dito isso, eu vou mudar de slide, porque esse slide é chato de falar, né? Porque não... Vasopressor. Gente, vasopressores e inotrópicos, vocês têm que saber o básico do básico. Não tem como você anestesiar um paciente que pode ter uma parada cardíaca, que pode ter uma bradicardia, que pode ter uma hipotensão, se você não tem noção. Ora, se toda anestesia leva a uma parada cardíaca, leva a uma hipotensão, leva a uma depressão respiratória, você tem que saber como agir nestas situações, porque nesses casos a tua atuação tem que ser imediata. Você não pode querer estudar na hora que tem a parada. Você não pode querer estudar na hora que seu paciente está hipotenso. Você não pode querer estudar na hora que se rompe um vaso importante e faz hipovolemia. Essas coisas, o básico, gente, é só o básico. O básico você tem que saber. E eu vou tentar te passar o básico agora, até porque eu perguntei a dose da adrenalina no começo da aula, né? Não chegou aqui, né, por telepatia, mas eu espero que você tenha anotado mesmo no papelzinho, né? E agora a gente vai discutir a respeito disso. Então, sobre hipotensão, nós vamos falar lá na frente, quando a gente for falar de volemia, tá? Fluidoterapia, eu vou dar uns macetes para vocês lá. Agora vamos pensar só no trabalho do coração. Que fique bem claro que se o seu paciente estiver bradicárdico, frequência cardíaca muito baixa, você vai subir essa frequência cardíaca com atropina. Eu uso essa dose sempre, tá? Nunca uso essa aqui. Atropina. Fechou? Bradicardia, atropina. Agora, parada cardíaca, adrenalina. E agora a adrenalina tem duas doses muito diferentes, né? Por quê?
Porque a adrenalina você vai aplicar não exclusivamente em cachorro morto. A adrenalina não é medicamento de cachorro morto. Também. Parou, morreu, você vai fazer adrenalina. Mas ela funciona muito bem em bicho vivo. Bicho vivo que vai morrer. Ora, se você está aí na sua casa agora, assistindo a minha aula, tudo bonitinho, naquele silêncio, se cair uma estante cheia de vidro e estourar tudo no chão, você vai tomar um baita susto, né? E o que vai acontecer? Descarga do quê? De adrenalina. E você está vivo, você está viva. Então pode usar adrenalina em bicho vivo. Ora, vamos lá. Se você vê que o seu paciente vai parar, como que você vê? Queda brusca de frequência cardíaca, né? Brusca, 120, 90, 50, 30, 10, 0. Hipotensão associada, né? Quando a gente for falar de monitoramento, vocês vão ver, né? O monitor ele tem que falar com você. É monitoreis, que eu chamo. Você vai ter que juntar aquele monte de rabisco, aquele monte de traçado e mais aquele monte de número que está ali do lado. Você vai ter que olhar tudo aquilo e você vai ter que entender o seu paciente. Se você não conseguir interpretar cada risco e cada número, você nem começou a interpretar o seu paciente. Porque você vai começar a interpretar o paciente quando você conseguir juntar todas essas informações e ver, né? Eu falo assim, quando você, ao invés de ver risco, né, traçado e número, você vê o seu paciente, nessa hora você está entendendo o monitoreis, né? Então, quando você consegue traduzir o que o monitor está querendo te passar, você sabe que o seu paciente vai ter uma parada cardíaca com 5 minutos de antecedência. Dá para você fazer muita coisa, inclusive adrenalina. Você sabe que ele vai parar, você faz adrenalina. E aí você faz adrenalina em que dose, se ele ainda está vivo? Cadê o meu mouse? Você faz nesta dose. Se ele está vivo, se o coração está batendo, mas você vê que ele vai parar, você vai fazer nesta dose. Agora, se você está lá sozinho, né, castrando e anestesiando, de repente você dá aquela olhadinha e a barriga parou. Você bota o estético e você não escuta nada, então já está parado, certo? Se está parado, aí você vai usar a dose máxima. Como é que você vai decorar isso aqui? Como é que você vai decorar isso aqui? Porque você precisa decorar isso aqui pro resto da sua bendita vida. Porque toda vez que o seu paciente tiver uma parada, você tem que saber a dose da adrenalina. A dose da adrenalina você não pode nunca deixar de saber. É igual RG e CPF. Vou te dar um macete dos deuses para você nunca mais esquecer, tá bom? Nunca mais esquecer. Esta dose aqui, bom, você sabe que a ampola da adrenalina tem 1 ml dentro, certo? 1 grama por litro. A concentração é sempre igual também. Então, vem aqui, ó. O seu cachorro está parando, certo? Você vai usar 0,1 ml para 10 quilos. Difícil, né? Você pegar um cachorro de 4 quilos e conseguir fazer uma adrenalina. Então, vamos lá ao primeiro macete. Você vai transformar a sua adrenalina em adrenalina a 10%. Vai parar? Então você vai pegar uma seringa de 10. Olha, isso aqui você não vai ter como esquecer. Você vai pegar uma seringa de 10, vai puxar a ampola de adrenalina, que só tem 1 ml, e vai completar no soro. Certo? Agora você tem 10 ml de adrenalina a 10%. 1 ml para 10 quilos. 1 ml para 10 quilos. 0,1 ml por quilo. Beleza? Uma ampolinha de adrenalina mais 9 de água ou 9 de soro vai dar 1 ml para 10 quilos. Enquanto não morreu,
você vai fazer esta adrenalina. Você aplica um bolus de 1 ml para 10 quilos. O tempo de ação da adrenalina é entre 2 e 3 minutos, ou seja, você vai fazer massagem, ventilação, seja lá o que você vai fazer, ou ainda não vai fazer nada, mas daqui 3 minutos você tem que aplicar a adrenalina de novo, tá bom? Para cães e gatos vivos, adrenalina a 10%, tá? Pegou 1 ml para 10 quilos na adrenalina diluída. Agora eu vou te ensinar como que você vai fazer a adrenalina no caso de um cachorro já estar em parada cardíaca. Estetoscópio, parou. Então você vai fazer a dose máxima. Dose máxima. Para que você nunca mais esqueça. A dose máxima da adrenalina é uma ampola, tem 1 ml lá dentro, certo? É sempre padrão. Uma ampola para 5 quilos. Uma ampola para 5 quilos. Uma ampola para... Exatamente. Uma ampola para 5 quilos. Lembra aquela brincadeirinha que eu fiz no começo da aula? Quantos ml você iria me trazer para a cachorrinha de 10 quilos? Quanto que você iria puxar? Agora, se você já sabe que é uma ampola para 5 quilos, a cachorrinha tinha 10 quilos, você teria que puxar 2 ml de adrenalina. 2. Quem respondeu 2? Uhul! Parabéns! Só não vou mandar um bombom por Sedex que vai chegar muito caro aí. Mas você merece um bombom. Bom, era isso que eu ia falar para vocês nessa aula, que inclusive já está passando de 1 hora e eu acho que vocês não aguentam mais, né? Decorem, guardem essa dose de adrenalina, por quê? Por quê? Porque um dia vocês vão usar. Não estou gorando não, a anestesia não é 100% segura, de vez em quando vai dar pau, de vez em quando vai passar por uma parada cardiorrespiratória e você precisa ter essa dose na sua cabeça. Então por hoje é só, entendeu? Agora você vai dormir, vai trabalhar, não sei que horas são, vai relaxar, mas passe o resto do dia lembrando uma ampola para 5 quilos, uma ampola para 5 quilos, uma ampola para 5 quilos. E eu te vejo na próxima aula. Entre a vinheta e a gente se vê.